Hoje nossos corações se voltam para um livro precioso na Palavra de Deus, o livro de Levítico. Às vezes, podemos passar rapidamente por suas páginas, talvez pensando que é apenas uma coleção de regras antigas. Mas, quanto tesouro está escondido ali! Levítico é um convite divino, um guia amoroso do nosso Pai Celestial. Ele nos mostra como um Deus santo deseja habitar entre o seu povo. Fala de sua santidade incrível e de seu profundo desejo de que nos aproximemos dele. Este livro é verdadeiramente uma pedra fundamental, ajudando-nos a entender toda a história da redenção de Deus e seu plano para seus escolhidos, Israel. Entender Levítico, e especificamente essas leis alimentares, abre nossos olhos para a profundidade do caráter de Deus. Ao mergulharmos nessas escrituras antigas, peçamos ao Espírito Santo que ilumine sua verdade. A distinção entre animais puros e impuros em Levítico 11 não era arbitrária, meus amados. Estava profundamente enraizada no desejo de Deus de estabelecer um povo santo, um povo separado para seus propósitos. Deus declarou: "Sede santos, porque eu sou santo." Levítico 11, 44. Essas leis alimentares eram um lembrete constante e visível de sua identidade única como povo da aliança de Deus. Os conceitos de pureza e impureza eram centrais para o entendimento israelita sobre santidade e acesso a Deus. Ao observar cuidadosamente essas distinções em sua alimentação, os israelitas aprendiam sobre a santidade absoluta de Deus. Embora nós, como crentes da nova aliança, não estejamos sob essas restrições alimentares específicas da mesma forma, os princípios fundamentais ainda falam conosco. Quando olhamos para as instruções sobre os animais terrestres em Levítico 11, Deus dá critérios muito claros e específicos. Ele diz: "Todo animal que tem unhas fendidas, o casco dividido em dois e rumina, entre os animais, esse vocês poderão comer." Levítico 11, 3. Notem, preciosos, que não é apenas uma característica, mas ambas. Animais que se encaixavam nesses dois critérios eram considerados puros ou limpos. Isso incluía animais como gado, ovelhas, cabras e veados. Seguindo essas diretrizes, os israelitas eram constantemente lembrados da provisão de Deus e de seu desejo de que vivessem de acordo com sua ordem divina. Era um ato diário de adoração e confiança. Essa precisão ensinava aos israelitas a importância da obediência completa, e não de uma adesão parcial aos mandamentos de Deus. Nas águas e nos céus, criaturas, refletindo a ordem divina. Assim como com os animais terrestres, Deus forneceu diretrizes específicas para as criaturas que vivem nas águas. Levítico 11, versículo 9, declara: "De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, seja nos mares ou nos rios, esses vocês poderão comer." Isso significa que muitos tipos de peixes com os quais estamos familiarizados, como tilápia, salmão ou truta, que possuem barbatanas e escamas, teriam sido permitidos para os israelitas comerem. No entanto, criaturas do mar ou dos rios que não tinham barbatanas ou escamas eram consideradas impuras. A abstenção dessas aves em particular ensinava os israelitas a evitar coisas associadas à violência, escuridão e impureza. Uma distinção clara, identificando os impuros. O capítulo 11 de Levítico é muito específico ao nomear certos animais terrestres que, apesar de atenderem a um critério, falhavam no outro, tornando-os assim impuros. O camelo, por exemplo, é mencionado porque rumina, uma característica de animais limpos. No entanto, a Escritura esclarece que ele não tem o casco verdadeiramente fendido, e por isso era impuro para Israel. Da mesma forma, o arganaz e a lebre são listados. Talvez o exemplo mais conhecido de animal terrestre impuro seja o porco. A abstenção da carne de porco
tornou-se um marcador muito distinto da identidade judaica ao longo da história. Um povo separado, o significado profundo das leis alimentares. Embora alguns observadores modernos possam tentar explicar essas leis alimentares puramente em termos de saúde e higiene, e de fato, algumas dessas práticas podem ter oferecido benefícios práticos à saúde, esse não era seu propósito principal, meus queridos. A razão principal para essas regras complexas era teológica e pactual. Deus estava forjando um povo único para si. Ele declarou: "Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus." Levítico 20, versículo 26. Essas leis alimentares eram uma forma fundamental pela qual essa separação era vivida diariamente. Cada refeição se tornava um ato de lembrança e consagração. A obediência deles era um testemunho das leis antigas aos corações modernos. O chamado duradouro à santidade. Amados, como crentes sob a nova aliança, estabelecida através do precioso sangue de Jesus Cristo, nosso relacionamento com essas leis alimentares específicas de Levítico 11 mudou. O próprio Jesus declarou todos os alimentos puros, como Marcos 7, versículo 19, nos diz. Assim, ele declarou puros todos os alimentos. O apóstolo Pedro também recebeu uma visão de Deus em Atos capítulo 10, onde lhe foi mostrado que as antigas distinções entre animais puros e impuros não deveriam mais ser uma barreira entre as pessoas, significando que o evangelho era para todos, judeus e gentios. No entanto, isso não significa que Levítico 11 não tenha relevância para nós hoje. Os princípios fundamentais por trás dessas leis ainda falam poderosamente aos nossos corações. O chamado à santidade, sede santos, porque eu sou santo, ecoa pela eternidade. Que nossas vidas sejam uma oferta perfumada, agradável a Ele, enquanto caminhamos na luz de Cristo, que é nossa pureza suprema e nosso sacrifício perfeito. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar.